Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra do dia se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Amém? Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade. Reconheço, meus irmãos, que eu não sou merecedor. Reconheço as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Só estou aqui, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Só estou aqui hoje pela graça de Deus. Amém? Meus irmãos, estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a soteriologia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que é soteriologia, Ariel? Soteriologia é a doutrina da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Estaremos vendo, meus irmãos, 10 princípios, glória a Jesus, a respeito da soteriologia. Quais são eles? O amor de Deus, a expiação, a graça, a fé, o arrependimento, a conversão, a reconciliação, a regeneração, a justificação e a santificação. Amém? Meus irmãos, já vimos pela misericórdia de Deus a respeito do amor de Deus, que Deus enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Enviou seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Vimos também, meus irmãos, sobre a expiação. Vimos que na expiação, que sem derramamento de sangue não haveria salvação para ninguém. Se Deus não tivesse vindo para cá morrer por nós, pobres, miseráveis, pecadores, eu e você não estaria aqui. Se Deus não tivesse derramado o seu sangue, eu e você não estaríamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vimos na expiação que a morte de Jesus foi expiatória. Ela foi voluntária, por um ato espontâneo de amor. Vimos que foi vicária, propiciatória, sacrificial, substitutiva e também foi redentora. Hoje, pela misericórdia de Deus, estaremos vendo algo a respeito da graça de Deus. Glória a Jesus. A graça. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Hebreus capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amém? Meus irmãos, o terceiro ato da salvação é a graça de Deus. Mas, Ariel, o que é graça? Graça é o favor imerecido. Louvado seja o nome santo do Senhor. A graça exclui qualquer mérito humano. Vou repetir para você gravar. A graça de Deus exclui qualquer mérito humano. A graça, meus irmãos, é um ato espontâneo de amor de Deus em favor do pecador. Após amar o mundo de tal maneira e providenciar a redenção humana através da morte expiatória de seu Filho, Jesus Cristo, Deus decidiu qual era a extensão desta tão grandiosa graça. Deus decidiu qual era a extensão desta tão grandiosa graça. Uma pergunta: esta graça, meus irmãos, seria apenas para alguns ou para a humanidade inteira? Vou repetir para você gravar. Essa graça de Deus seria apenas para alguns ou para a humanidade inteira? Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. O próprio Jesus responde em João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ariel, a graça é para todos ou para alguns? Para que todo aquele que nele crê. Amém? A graça de Deus é para todos aquele que nele crê. Mas Ariel, tem pessoas que não creem no sacrifício de Jesus, então essa graça não é para eles. Ariel, tem pessoas que não aceitaram a Cristo ainda, não aceitou esse sacrifício, então essa graça não é para você, infelizmente. A graça de Deus é para todos aquele que nele crê. Não é apenas para alguns, é para todo o que crê. Porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. O que é que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vou repetir. A graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Mas como assim? É para todos ou não é para todos? Todos que crê. Amém? Paulo escreveu dizendo, meus irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha o que está escrito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem do teu diploma. A graça, quando ela quer alcançar, ela não liga, meus irmãos, para quantos anos de crente você tem. Se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de crente, a graça não liga para isso. Se você tem 1 mês, 2 meses, a graça não liga para isso. A graça, meus irmãos, ela não liga se você é traficante, homossexual, prostituta. Ela não liga para isso. A graça é para todos aqueles que nele crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem do teu trabalho, não vem dos seus trabalhos, não vem do seu ponto de vista, não vem do seu diploma, não vem da sua faculdade, não vem se você tem curso de teologia ou se não tem curso de teologia, não vem se você tem bacharel ou se você não tem bacharel, se você é formado ou se você é apenas um leigo. A graça de Deus, ela é manifestada a todos os homens. A graça de Deus é manifestada a todos os homens e exclui qualquer mérito humano. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. A graça de Deus, ela é um dom dada a todos aqueles que nele crê. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. A graça, meus irmãos, ela deixa todo mundo igual. Na graça de Deus não tem maior, não tem melhor, não tem quem canta mais, não tem quem prega mais, não tem quem dirige melhor, não tem senão, meus irmãos, a graça de Deus, ela é coisa tremenda, é por isso que eu gosto de falar da graça de Deus, porque a graça ela não liga se você tem condições ou se você não tem condições, a graça ela não liga se você pode ou se você não pode, a graça de Deus, ela não tá nem aí para você que pensa, eu tenho diploma, eu tenho conhecimento, não, a graça de Deus, ela exclui qualquer mérito humano. Pela graça eu sou salvo, não por meio, é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se não fosse o dom de Deus, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. Como sempre eu inicio aqui, meus irmãos, sempre dizendo, só estou aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Então,
Hoje é essa palavra sobre a graça de Deus. A graça deixa todo mundo nivelado. Não tem maior, não tem melhor. Todos nós somos iguais. Todos nós. A graça que salva o rico, salva o pobre. A graça que vai atrás de uma pessoa problemática, também vai atrás das pessoas que não é problemática. A graça de Deus, ela quer alcançar toda a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A graça, vou repetir, é para todos, Ariel. Não, a graça é para todos que creem. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça não é para todos o mundo, é para todos que creem. Amém? Que Deus venha abençoar os irmãos de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. Pela graça sois salvos por meio da fé. Meus irmãos, não percam. A próxima aula estaremos falando sobre a fé. Glória a Jesus! Meus irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. Como eu falei, meus irmãos, estamos estudando sobre soteriologia. É um estudo simples, um estudo para os irmãos terem uma noção. Glória seja dada no nome santo do Senhor para todos sempre. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não perca, a próxima aula vai falar sobre a fé. E se você não viu as próximas aulas, estou falando na primeira aula do amor de Deus, na segunda aula estou falando sobre a expiação e na terceira aula, que é essa, estou falando sobre a graça de Deus. É um conjunto, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. Oremos no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus Cristo, por derramar esta graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, não merecemos nada, Senhor, mas fomos salvos pela graça, por meio da nossa fé, Jesus. Deus, continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor Jesus Cristo. E se que essa graça, meu Pai, venha alcançar todos que estão escutando este vídeo, que esta graça de Deus venha alcançar a todos, meu Deus, sem exceção. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Amém. Meu irmão, você que está vendo esse vídeo, que ainda não aceitou essa graça, que ainda não aceitou o amor de Deus, que ainda não aceitou a expiação, o derramamento do sangue de Cristo na sua vida, você que está vendo esse vídeo, que ainda não aceitou a graça de Deus, corra para os pés do Senhor o quanto é tempo, pois você está correndo um grande perigo de você perder a sua vida, Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, só vai para o céu se você aceitar a Cristo como Salvador, aceitar a Cristo e permanecer até que Ele venha, aceitar o sacrifício que Ele fez por você, meu irmão. Deus não morreu na cruz do Calvário para ver você fumando, para ver você bebendo, para ver você se prostituindo. Deus não morreu na cruz do Calvário, meu irmão, para ver você jogado nos cantos, jogado nas esquinas, bebos. Não, meu irmão. Deus morreu por você porque Ele quer que você, louvado seja Deus, o aceite. A graça, ela só vai te alcançar se você reconhecer que precisa de um Salvador. Essa graça de Deus só vai lhe alcançar se você crer. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Deus não voltar para mim, se Deus não voltar para a igreja, estaremos aqui com a permissão de Deus na próxima aula. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos.